Oi, tudo bem? Sabe aquela sensação quando o avião decola? Aquela mistura de empolgação com, um pouquinho de nervosismo? Pois é. Mas e se alguma coisa der errado de verdade lá em cima? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nos manuais de treinamento das companhias aéreas para entender exatamente qual é o plano de ação quando uma emergência acontece a 10 mil metros de altitude. Todo mundo já deu aquela espiada no cartão de segurança no bolso da poltrona, né? Mas vamos ser sinceros, aqueles desenhos só contam uma parte da história. O que acontece de verdade quando as máscaras de oxigênio caem? A gente vai analisar o passo a passo, desde a primeira decisão do piloto até uma possível evacuação, para entender essa coreografia complexa, toda projetada para manter as pessoas em segurança. Então, tudo começa com um dos cenários mais clássicos e temidos em um voo: a perda de pressão na cabine. É aquele momento em que o ar começa a ficar rarefeito. Mas, como a gente vai ver agora, existe uma diferença fundamental que define a gravidade da situação, a velocidade com que tudo isso acontece. Ok, vamos entender isso aqui. De um lado, a gente tem os cenários, digamos, mais preocupantes. A despressurização explosiva. Pá! Acontece em menos de um segundo, sabe? Geralmente por uma falha estrutural bem séria. Depois tem a rápida, que leva de 1 a 10 segundos. Agora, do outro lado, tem a lenta. Essa pode ser causada por uma coisinha mínima, tipo um vazamento pequeno, e isso dá para a tripulação um tempo valiosíssimo para reagir. É a velocidade com que o ar escapa que dita todo o resto do plano de emergência. Beleza. Com o alarme soando na cabine e a pressão caindo, todos os olhos, claro, se voltam para os pilotos. No meio de tantas luzes piscando, tantos instrumentos, qual é a primeira e única prioridade? A resposta é surpreendentemente simples. É isso aí. Uma única palavra: descer. Nesse momento, não tem discussão, não tem plano B, não tem segunda opção. Em uma despressurização, a única ação correta é iniciar uma descida de emergência o mais rápido possível. O objetivo todo é levar o avião para uma altitude onde todo mundo consiga respirar de novo. E esse aqui é um número mágico, 14 mil pés, que dá mais ou menos uns 4.200 metros. Por que essa altitude específica? Porque é a partir daí que a atmosfera volta a ser densa o suficiente para que todo mundo a bordo possa respirar normalmente, sem ajuda de oxigênio extra. É como se fosse o primeiro porto seguro nessa busca por estabilidade. Ok, enquanto os pilotos estão focados em descer, a atenção na cabine de passageiros se volta para outra medida de proteção que é vital, principalmente se um pouso forçado for uma possibilidade. É a hora de se preparar para o impacto. E a posição de impacto não é um chute, não é um palpite. É uma postura que foi cientificamente estudada e projetada com um único objetivo: maximizar as chances de sobrevivência. Ela funciona basicamente distribuindo as forças de uma parada brusca e protegendo as partes mais vulneráveis do corpo. Então, como é que se faz? São 4 passos bem simples e essenciais. Primeiro, costas bem firmes no encosto. Segundo, tronco para frente, com a cabeça perto dos joelhos. Terceiro, as mãos vão proteger a cabeça ou a nuca. E quarto, e não menos importante, os pés bem firmes no chão. Cada um desses passos foi pensado para proteger uma parte específica do corpo. Certo, agora vamos imaginar a cena no solo. A aeronave conseguiu pousar, mas o perigo pode não ter acabado. É aí que começa a fase mais intensa e, olha, cronometrada de toda a emergência, a evacuação. E isso aqui não é uma sugestão, é um padrão global e negociável. Ele é estabelecido por agências como a FAA, lá nos Estados Unidos, e a EASA, na Europa. Para um avião ser certificado para voar, os fabricantes precisam provar que ele totalmente lotado consegue ser evacuado dentro desse tempo. 90 segundos, 1 minuto e meio, parece pouquíssimo tempo, né? Mas por que esse número exato? Porque testes rigorosos mostram que, depois desse tempo, riscos como fogo ou fumaça podem tomar conta da cabine, diminuindo drasticamente as chances de todo mundo sair em segurança. É, literalmente, uma corrida contra o relógio. E o mais interessante é que a evacuação é uma ciência. Dá uma olhada na tabela. Nem todas as saídas são iguais. A gente tem desde as janelas menores, para poucas pessoas, até as portas principais, com os corregadores infláveis duplos, que conseguem evacuar até 100 pessoas. A tripulação é treinada para conhecer cada uma delas de cor e salteado, e saber exatamente como usar para tirar todo mundo do avião o mais rápido possível. E agora chegamos ao ponto mais crítico de todos, o fator humano. A decisão de começar uma evacuação não é simples como apertar um botão. Para a tripulação de cabine, que está ali na situação com os passageiros, é um dilema que exige um julgamento perfeito sob uma pressão que a gente mal consegue imaginar.
A tripulação precisa colocar duas coisas na balança. De um lado, a hierarquia de comando. A ordem oficial para evacuar tem que vir do comandante. Do outro lado, a evidência da situação. O que eles estão vendo com os próprios olhos. Tem fogo na asa? Tem fumaça entrando na cabine? A realidade ali, no calor do momento, pode exigir uma ação antes mesmo da ordem chegar. E este é o ponto-chave de tudo. Se existe uma evidência clara, visível, de um perigo imediato e mortal, a tripulação é treinada para agir. Ponto. A segurança das vidas a bordo se sobrepõe à cadeia de comando. Eles têm autonomia para iniciar a evacuação por conta própria, porque a prioridade número 1, absoluta, é sempre preservar a vida. Quando a gente olha para todos esses procedimentos juntos, sabe, desde a descida rápida do piloto até a evacuação em 90 segundos, a gente percebe que não são ações isoladas. Tudo isso faz parte de um grande sistema de segurança projetado para funcionar em perfeita harmonia. Resumindo, o sistema funciona assim. Começa com a ação imediata do piloto para achar ar respirável, continua com a proteção dos passageiros através da posição de impacto, leva ao padrão rigorosíssimo de evacuação de 90 segundos, e tudo isso é sustentado pela capacidade da tripulação de tomar a decisão certa na hora da verdade. É a segurança funcionando em várias camadas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Numa crise, o que vale mais? Seguir ordens ou seguir as evidências? O que a gente viu aqui mostra que o melhor sistema de segurança não é aquele que só dita regras, mas sim aquele que confia e treina as pessoas que estão na linha de frente para tomar a decisão que salva vidas, com base na realidade que se apresenta bem ali na frente delas.